Olá, pessoal! Hoje no podcast vamos falar de um assunto de extrema importância, mas antes já compartilha essa conversa com uma família que você conhece, com algum amigo, para aprender aqui com a gente. Aproveita enquanto roda a vinheta. Muito bem, para a reunião de pais de hoje, eu tenho a honra de estar aqui fisicamente com a Kátia Alencar. A Kátia, ela é do perfil Ministrando Filhos, atualmente com 89 mil seguidores. A Kátia é cristã evangélica, casada com o pastor Reinaldo Alvim e mãe, importante, mãe da Lavínia, de 10 anos. Moradora da cidade de São Paulo, ela é formada em pedagogia e também atriz profissional. Vou querer saber disso também. Kátia trocou a sala de aula para dedicar-se à missão de despertar pais e mães que protejam seus filhos das armadilhas da guerra cultural que está instalada já há um certo tempo na nossa sociedade. Com mais de 25 anos atuando com crianças, se tornou também escritora, palestrante e mentora de mulheres. Não parar e não retroceder em seu ministério é mais do que uma missão, mais um compromisso com Deus, certo? Bem-vinda, Kátia! Muito obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com você. Já acompanhava o seu trabalho na rede social e é uma alegria estar aqui frente a frente realmente para ter esse papo, essa reunião de pais. Muito bem. Então, vamos começar com um denominador comum, que eu acho que foi o que nos trouxe, né, mais próximas, e que norteia o meu trabalho, norteia também o seu trabalho, por onde a gente passa, que é a cosmovisão cristã. A gente já teve aqui no podcast, eu entrevistei a professora Inês Borges, que é professora da Kátia no curso, né, de pós-graduação em Cosmovisão Cristã mesmo, né, o nome do curso. Inclusive é o episódio 19, você que ainda não assistiu, vai lá no canal, assista a conversa com a professora Inês, foi uma grande aula que a gente teve com ela. E aí eu gostaria que você ampliasse assim, esse termo, explicasse ao seu ver, né, com a sua visão, o que é a cosmovisão cristã e por que é tão importante a gente ter um norte, uma bússola para as coisas que a gente faz na vida. É importante, quando a gente pensa em cosmovisão, primeiro conceituar. Né? É muito importante a gente conceituar claramente os termos. E conceituando cosmovisão, para ficar fácil a compreensão das pessoas, é basicamente a sua visão de mundo. Então, existe sim mais de uma cosmovisão. Por isso que tem a cosmovisão cristã, que é uma outra ramificação. E quando a gente pensa na cosmovisão, é importante também que as pessoas saibam que não é algo que veio da teologia, não é algo que veio da política, é algo que cunhou da filosofia. Então, filósofos começaram a analisar que a partir daquilo que nós presenciamos do nosso repertório de vida, nós podemos ter uma cosmovisão. Então, pessoas diferentes têm cosmovisões diferentes. Mas é importante nós termos um parâmetro para essa cosmovisão, para essa visão de mundo. Aí é que entra a cosmovisão cristã. Nós colocamos tudo a partir de uma lente de algo que mede os nossos pensamentos. No meu caso, é a Bíblia Sagrada. A partir dela, eu olho o mundo. Então, se eu tenho dúvida, por exemplo, como proceder em alguma atitude, o que fazer ou deixar de fazer, até na minha maternidade, eu vou para a minha lupa, para a minha lente. A partir do que está na Bíblia, então, eu sigo e tomo decisões mais assertivas. Então, parece que é algo muito complicado, mas não é. O grande desafio é você escolher qual cosmovisão você quer seguir. Primeiro, analisar qual você já está seguindo, né? E eu falo isso mesmo para os cristãos. Há muitos cristãos que estão com a sua cosmovisão não cristã, e sim globalista. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, a gente vai abordar bastante esse tema, mas como é importante a gente ter um ponto de partida, né? E ter esse óculos, né? Essa lente que nos orienta, ela é fundamental para a nossa vida, porque senão, e também se você não tem, você não sabe para onde vai. Sim, né? Se você tira
a cosmovisão cristã das suas atitudes, o que sobra é o caos. Exatamente. A humanidade é um caos. Então, quando Deus estabelece ali os 10 mandamentos, ele está colocando para Moisés, olha, a partir de agora a humanidade tem uma cosmovisão para seguir. E é muito interessante a gente pensar que mesmo pessoas que não professam a fé cristã, ateus, agnósticos, eles seguem uma cosmovisão cristã. Sim. Um exemplo, numa fila de banco, que hoje é mais raro, né? As pessoas pagam mais pelo app, mas é um exemplo clássico. Numa fila de banco, se alguém fura a fila ou no mercado na sua frente, naturalmente a pessoa vai se opor, né? Vai ficar ali indignada. Peraí, furou a fila? Ela não percebe, esse agnóstico, esse ateu que ficou indignado com essa atitude, que isso está intrínseco nele, porque isso é uma conduta moral. Então, nós sabemos que naturalmente nós temos que respeitar regras. Isso foi instituído lá atrás, né? Desde Moisés. Então, a cosmovisão cristã é o caminho para endireitar a humanidade. Sim. As próprias leis, eu acredito, né? Assim, o império das leis, as cartas magnas, né, de Constituição, se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, enfim, para muitas nações, existe uma linha mestra e existe uma cosmovisão cristã que pauta e que orienta essas leis, né? Por exemplo, do direito natural, do direito à vida, à propriedade. Se você vai ampliar isso, você acaba chegando aí às regras que fogem da barbárie, né? Porque aonde não tem essas leis, você tem, como você mesma disse, a barbárie. Isso. Até mesmo para arquitetura, para arte, se você vai estudar história, tem um ateu que se chama Richard Dawson, se eu não me engano. Eu entrevistei aqui o pastor Leandro Tarrataca, aqui de Mogi, ele falou, olha, tem um ateu, assim, confessadamente ateu, que fala assim, olha, o meu gosto cultural é cristão, né? A forma como eu enxergo o mundo e ele faz mais sentido pela visão cristã. Então, até mesmo, como você disse, os ateus, eles enxergam o valor que existe na ordenação de todas as coisas, né? Sim, porque é a raiz. As cartas magnas, por exemplo, elas são decorrentes de uma raiz cristã. Exato. Esses grandes nomes que instituíram essas leis que regem a humanidade até hoje, para aqueles que querem ser regidos por ela, claro, tem a sua raiz no cristianismo. Então, é muito lindo ver que aquilo que Deus instituiu jamais será tirado. Por mais que os homens queiram e em alguns momentos a gente sinta que, peraí, a gente está perdendo o controle da situação, a gente sabe que naturalmente o mundo vai de mal a pior, isso é bíblico, mas até que ele venha, nós temos diretrizes e métricas a partir da palavra de Deus que vai nos manter seguros e confiantes de que há uma esperança. E fazendo não só por nós mesmos, mas pelo outro. Claro. Quando você segue uma cosmovisão cristã, você beneficia toda a sociedade, até aqueles que não querem ser beneficiados por ela, né? Então, é muito lindo, tudo que Deus faz é perfeito. É fantástico mesmo pensar nessa forma, e é um pouco triste a gente enxergar que algumas pessoas têm a opinião de que você observar as leis, né, seguir as leis de Deus é uma forma de prisão, sendo que é muito louco isso, né? Que a forma que eu enxergo é de liberdade. Você escolher seguir a lei e observar é a sua liberdade. Exatamente. Né? Antes da gente passar para o próximo assunto, me fala um pouco sobre essa sua percepção de escravidão e liberdade, quando a gente tem, de repente, a lei de um lado, do lado da liberdade, uma vida virtuosa que a gente procura levar, e do outro lado o caos, a barbárie, os vícios, e como que as pessoas enxergam caos, barbárie e vício como liberdade? É muito simples, o conceito de liberdade, para quem atribui ela a esse aprisionamento, está vinculado, na verdade, a uma libertinagem. Porque se nós pensarmos no ser humano como uma tríade, corpo, alma e espírito, naturalmente a nossa carne vai falar mais alto. Sempre a minha carne vai querer fazer o que me dá prazer em detrimento da minha responsabilidade. Então, um bom exemplo é a própria segunda-feira. Eu tenho que levantar para trabalhar, o meu corpo quer ficar na cama, né? Sim. Então, quando você institui regras, especialmente para essa geração, usando o exemplo do trabalho em si, você tem que trabalhar, você tem que ter o seu sustento. Para essa geração, eles veem isso como um aprisionamento. Uma carteira assinada é um aprisionamento. Quando, na verdade, é a liberdade, porque Deus
nos deu o livre-arbítrio. Se eu enxergo as minhas responsabilidades como um privilégio, porque eu tenho saúde, porque eu tenho intelecto, porque eu tenho capacidade dada por Deus para fazer o que eu faço, eu me sinto livre. Agora, quando eu quero fazer só o que a minha carne deseja, eu vou me sentir aprisionada. Sim. Então, depende muito da ótica com que se é visto. Infelizmente, uma geração que não tem uma cosmovisão cristã vai ver tudo como um aprisionamento. Então, as grandes ideologias hoje que estão aí no auge, como o feminismo, por exemplo, vai ver a perspectiva da mulher que fica em casa, que cuida da família, que cuida dos filhos como um aprisionamento. Eu que vivo isso hoje, eu vejo como um privilégio. Poder acompanhar minha filha, poder ter um marido que Deus está abençoando como o supridor da minha casa, como cabeça. Então, tudo depende da ótica. Exato. Depende também do seu repertório de vida, do que você está vivendo. Por isso que o parâmetro é tão importante. Porque senão a gente vai ficar naquela briga. Não, mas do relativismo. Mas a minha verdade não é a sua verdade. Isso, né? cada um tem a sua verdade. A verdade agora ela tem dois lados. Não, a verdade ela é uma. Sim. E aí a gente vai nessa uma verdade e a gente segue o caminho certo. Pode espernear à vontade, né? Que a verdade Total. é uma só. Bom, então vamos dar a sequência aqui, porque eu fui em um dos seus destaques acompanhando seus estudos lá da pós-graduação, que inclusive me deu uma super vontade de fazer. Preciso arrumar um tempinho para fazer. E aí você mergulha nessa questão dos professores, né? E aí você fala em um dos destaques que ser professor é professar. E aí eu queria que você me contasse, dentro desse universo aí da aula, sendo você professora, né, de formação, qual é a importância da cosmovisão para o professor que fica lá pelo menos 4 horas do dia com os nossos filhos em sala de aula, nessa jornada, que é uma jornada escolar de 12 anos, né, na vida dele no mínimo, né, do primeiro até o último ano do ensino fundamental. O professor é aquele que professa realmente, e todos nós professamos, né? O tempo todo nós estamos professando algo, mas o professor, ele professa por excelência. Então, o ser professor deveria ser algo como um ministério. Eu fui incumbida de professar a verdade para os meus ouvintes. Mas o que se vê hoje na educação, e eu que vivenciei isso nos anos de faculdade e nos anos em sala de aula, é que, primeiro que a motivação para se formar na pedagogia hoje, ela já é errada. A motivação geralmente vou fazer pedagogia porque é uma faculdade teoricamente fácil. Tá. Essa é a concepção dos estudantes que iniciam na pedagogia. Eu vi isso, a gente tem os grupos, né, até hoje, das minhas colegas, e elas falam isso abertamente. E eu vou fazer pedagogia porque assim eu terei 2 férias ao ano, e também, se trabalhar numa escola privada, aliás, colocarei a minha filha, meu filho lá com bolsa de estudo. Então, veja, qual é a motivação? Esse é o pensamento de 90%. Sem medo de errar, eu coloco. Tem alguns até que falam, parece que tem algumas folgas que você tem direito, tem professor que programa, né, as folgas dele. Então, essa é a motivação, não é estar em sala de aula, é fazer logo o que eu tenho que fazer para sair da sala de aula. Mas acho que esse dos males é o menor, né? Sim, mas veja, se a motivação, a palavra de Deus fala sempre do interior, né, do ser humano. O que deve jorrar em nós são rios de águas vivas. Então, o que te traz aqui no podcast Reunião de Pais, eu tenho certeza absoluta que é uma motivação muito maior do que a que é vista na tela. Sim. É de dentro para fora, é intrínseco isso. E estar numa sala de aula, especialmente nessa geração que nós sabemos que vamos enfrentar muitos desafios, né? O próprio ambiente escolar, ele tem que ser algo muito mais interior do que exterior, aquilo que eu vou receber. Então, o que eu vi na faculdade, nos anos em que eu estive lá, foi esse tipo de professor. Esse tipo de professor que se forma bem mal formado, né? Porque, de fato, é uma faculdade fácil de fazer. Não exige muito intelecto, especialmente se você estiver disposta a ser doutrinada da faculdade. Então, um exemplo que eu trago aqui é a minha pior nota
foi numa disciplina, eu tirei 8. Eu praticamente gabaritei em todas as disciplinas, eu tirei 10 em todas. Em 3 anos de faculdade, eu tirei 8 em uma disciplina, porque a questão era uma questão de gênero. E eu me opus... Mas já na sua época de faculdade? Sim, mas não faz tanto tempo que eu me formei. Eu comecei a faculdade com 40 anos de idade. Ah, tá. Então é recente. É uma coisa legal até de falar para motivar você que tá aí, mãe, que já tem seus filhos, está em casa e acredita que está velha demais para começar. A minha faculdade eu comecei aos 40, tá? E a partir dessa formação, muitas portas foram abertas por Deus. Então, dê o primeiro passo, realize o seu sonho aí, se você quer estudar. Eu sempre encorajo. Então você foi inundada aí com o progressismo na sua faculdade. Você fez uma pós-graduação de progressismo fazendo a graduação. Sim, e olha, eu vou falar pra você, não me acrescentou em muita coisa, tá? Porque eu já trabalhava 25 anos na educação. E fui pra faculdade porque as pessoas me cobravam um diploma. Porque eu já me sentia formada. O pedaço de papel. A gente vive numa sociedade que dá muito valor pro pedacinho de papel. Exatamente. Então, eu fiz a bendita da faculdade, tirei 8 nessa disciplina que eu não respondi, teoricamente, a resposta certa da professora. E esse momento foi muito significativo para mim, porque na minha sala em especial, a maioria das minhas colegas de sala eram cristãs. Ou são, eu espero, né? E eu fiquei sozinha nessa briga, Juliana. Eu fiquei sozinha. Todas as demais escolheram a resposta que a professora queria. E depois, em off, eu fui debater com elas, né? Entender o porquê desse comportamento. E elas falaram abertamente. Falaram, olha, eu quero a minha nota. Eu sei no que eu acredito e não importa. Importa. Porque se a esquerda, ela está tão ovacionada e com uma voz que está tão aclamada, é justamente porque os cristãos estão calados. Sim. E isso me deixa muito indignada. Eu admiro mulheres corajosas como você, que dá o seu rosto, literalmente a tapa, aqui, com um podcast com esse título, convocando mães para assumirem o seu papel, o seu posicionamento, dando instrução gratuita, dando aí todas as ferramentas para que nós possamos nos levantar. Sim. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos unindo o propósito. Claro. Isso aqui não é um entretenimento. Não, trazendo uma voz que vai encorajar essa mãe que tá lá, dizendo assim, não tem mais tempo para mim, não adianta. Já era, já perdemos, né? É isso, não. A gente tem que estar atento e fazer a nossa parte, porque o que motiva o podcast é justamente essa preocupação do silêncio dos bons, né? Exato. Porque ele é tão prejudicial, ou talvez mais prejudicial. Ele é mais barulhento, porque ele ecoa, né? Sabe aquele silêncio do interior que você não escuta nada, nem o grilo? Aquilo incomoda. Aquilo é ensurdecedor. É ensurdecedor esse silêncio. Então, respondendo a tua pergunta, a importância desse professor que vai trabalhar, ter essa cosmovisão, na verdade, a importância é maior para os pais, da escolha desse professor. Eu trabalhei num colégio importante em São Paulo, um colégio privado, e nesse colégio, inclusive um colégio por princípios, né, um colégio católico, e os pais, e alguns eu tenho contato com eles até hoje, depois de sair de lá, eles me seguem na rede social, mó barato, e eles entregavam seus filhos para mim na confiança de que eu estaria dando continuidade ao ensino cristão que eles davam em casa. E assim, Juliana, sinto muito decepcionar vocês, mas não é o que acontecia lá dentro. Eu fiz até um podcast, uma live, aliás, com uma coordenadora de um colégio católico também, e ela compartilhou comigo os horrores que ela vivia lá dentro. Porque quando a gente fala de uma estrutura dentro de uma cosmovisão cristã, nós temos que considerar que a estrutura foi embasada num conceito cristão. Mas os professores, na sua maioria, não são cristãos. E nem se pode contratar somente professores cristãos, né? Então, são pessoas com diferentes cosmovisões. Então, o que eu via na sala dos professores, nos corredores, me envergonhava como cristã. E aí, é indiferente se é católico, se é cristão, se é evangélico, são cristãos que não são cristãos. São cristãos progressistas, globalistas, relativistas, que envergonham o evangelho. Humanistas, né? Humanistas, totalmente. Então, a importância da cosmovisão é para o pai sondar,
essa escola, se os princípios estão de acordo com aqueles que você ensina em casa, porque a lei assegura aos pais o direito à educação moral e religiosa. Isso está no Código Civil, está lá nos direitos humanos. Então, se o pai tiver condições de escolher um colégio privado, que seja um colégio por princípios, que não exime o contato do progressismo, mas vai minimizar. E os pais podem e devem sim sondar a vida desses professores. Eu falei isso na minha rede social, deu um burburinho, virar tudo stalkeador de professor em rede social. Tem que fazer isso. Pô, você não stalkeia lá a amiga que você não gosta tanto? Sim, a gente gasta tanto tempo stalkeando as pessoas, né? De olho nos stories, de olho nos status, isso né? Não é crime, não tá errado. Aí você olha e você vai descobrir. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi. Professoras no colégio onde eu trabalhava não tinham uniforme, o que eu achava completamente errado, especialmente se tratando de um colégio, né, por princípios. E algumas se vestiam de uma maneira tão indecorosa que aquilo é sexualização precoce. Claro, e desvia totalmente. Eu tive alunos meus falando, eu vi a calcinha da minha professora. E quase que eu viro pra ela e falo, eu também vi. E assim, e tá tudo bem, e a gestão acha lindo, e são essas que são as boas professoras, porque esteticamente elas estão belas, lindas e loiras, a maioria era loira, entendeu? Assim, tudo para agradar os pais, um colégio de alto padrão, mas os pais não sabem o que acontece lá dentro, e basta uma stalkeada no Instagram para você ver os lugares que a pessoa frequenta, as bandeiras de Che Guevara, as músicas que a pessoa ouve, para você ver, bom, se essa pessoa tem essa cosmovisão, não vai diferenciar muito, claro que não, do que ela pensa. Ela não consegue fazer uma divisão brusca entre aquilo que ela consome na vida dela e o que ela vai professar na sala de aula. Exatamente. Então, nós temos a flexibilidade de escolher, escolha bem. E se você não tem essa condição de manter o seu filho num colégio privado, de fazer essa escolha, está num colégio público, seja um pai que participa de todas as reuniões de pais, atuante, participante dos conselhos, que vai lá em todas as reuniões, que quer ver, veja como está a sala de aula do seu filho. Isso. Olha o que está pendurado nas paredes, nos corredores, você vai se surpreender. E o quanto a sua presença pode mudar. É o que eu costumo dizer, é o que aconteceu, inclusive, na minha vida. Às vezes, vale mais a pena o seu filho estar numa escola um pouquinho menor. A gente não vai encontrar o colégio perfeito, não é, Kátia? Mas, absolutamente. Se você tem um controle um pouquinho maior, assim, um acesso mais fácil à direção, à coordenação, que você tenha liberdade de expor alguma coisa que te incomodou ou de alertar para algo, isso vale muito, né? Sim. E, assim, estar atento à apostila, a maioria das escolas tem sistema apostilado, então de olho na apostila, no que seu filho está consumindo, fazendo esse contraponto em casa, porque é função da família, sim, né? Não é só deixar na escola, precisa fazer a sua parte em casa de forma muito ativa. Esse acompanhamento direto inibe a doutrinação. Sim. E há colégios, os públicos em São Paulo, inclusive, que não estão mais enviando material didático para casa. Então, inicia o ano letivo, o material permanece lá durante todo o ano, os pais não têm mais acesso. Quando as mães me procuram a respeito disso, o que eu oriento? Você não tem acesso ao material dentro da sua casa. Não quer dizer que você não possa ter acesso ao material. Vá até a escola, gaste tempo e fala, eu quero o material do meu filho, e nem que você passe lá um dia inteiro. Você vai folhear livro a livro, página a página. E os pais, mas aí a partir dessa informação o que eu faço? Saiba que há ferramentas legais de justiça. Há várias leis que amparam os pais, ao termo de objeção de consciência. Falamos dele várias vezes aqui. Tem muitas ferramentas. O que precisa é de mães interessadas e pais interessados na vida escolar dos filhos. Com certeza, tem que ser uma participação ativa e desconfiem das escolas que dificultam o seu acesso, que dificulta você conversar com o professor, sabe? Que coloca muitas instâncias aí para você chegar. A escola, ela deve ser aberta e parceira das famílias, né? A escola
mais correta, ela tem essa abertura mais fácil para as famílias. Então, fica aí a dica. Agora, voltando para a cosmovisão dos professores, né? Produção, coloca, por favor, a primeira frase, que aí eu tirei do seu curso de pós-graduação, professor Inês. Você vai me perdoar, né? Olha aí, ó, a primeira. Isso aqui foi citado nos seus estudos, eu imagino, né? Falando sobre a sala de aula. Olha lá. A sala de aula deverá se tornar, e o fará, a arena de conflito entre o velho e o novo, o corpo em putrefação do cristianismo, com todas as suas misérias e males adjacentes, e a nova fé do humanismo. Então, é isso aqui que os professores estão estudando, os professores doutrinadores, né? Mostra a próxima, que aí a gente já comenta as duas de uma vez. Com o tempo, será possível persuadir qualquer pessoa de qualquer coisa se conseguir pegar o paciente jovem, então o seu filho é o paciente jovem, né? E receber do Estado dinheiro e equipamentos. Com isso, será possível ter turmas de crianças em idade escolar e produzir nelas uma convicção inabalável de que a neve é preta. Fala se a gente já não está vendo isso acontecer. Exato. Doutora Inês, deixa eu te explicar como isso chegou aqui no podcast. A partir do momento que eu iniciei essa pós-graduação, já na primeira aula eu tive um start, o meu coração acelerou, porque eu vi na figura, especialmente da doutora Inês, e no curso em si, alguém falando do que eu já falava há muito tempo. Eu conheci a doutora Inês num congresso, o Congresso Legado Cristão, que aconteceu em São Paulo, e lá ela estava falando de guerra cultural. E lá ela trouxe a linha do tempo, desde a Revolução Francesa, falou de marxismo. Até então, Juliana, eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. E é exatamente o que eu trago na minha palestra Igreja e Guerra Cultural. Então eu vou pelas igrejas palestrando e falando sobre isso, e a maioria das pessoas ficam boquiabertas porque nunca tinham ouvido. Nossa. E eu ficava assim, como ninguém fala sobre isso? Aí eu conheço a doutora Inês. Aí eu já saio de lá, já fui conversar com a assistente dela, já peguei os dados, porque eu já estava buscando uma pós. Então é lindo como Deus faz, né? Ele encaixa tudo. E iniciei então, na Univangélica, a pós de Cosmovisão Cristã e Educação, com foco na educação, que é a minha área. E eu decidi compartilhar nos meus stories o meu processo de aprendizado. E eu faço recortes dos momentos que eu acho mais interessantes, mais impactantes, como essas falas, por exemplo. Por isso que você encontrou lá registrado. Stalkeei, né? Ótimo aí, tá vendo como a gente descobre tanta coisa? Do bem. Do bem, tem muita coisa boa lá. E é interessante porque com isso, como eu já falo disso há muito tempo, e se a pessoa não vai muito com a minha cara, ela já não dá nem mais bola. Mas é legal quando vem uma outra pessoa falando, né, de fora, falando, e fala, peraí, não, olha que forte isso, né? É muito forte. Trazer uma convicção inabalável de que a neve é preta, quer dizer, é uma doutrinação completa, uma metanoia na cabeça do aluno. Só pra, assim, exemplificar, né, a neve é preta é a mesma coisa que falar, por exemplo, o que acontece hoje em dia, que um homem é mulher. Exatamente, né? Assim, é isso que você está querendo dizer. Que a gente tá vendo, né, e é o outro exemplo aí bem comum que a gente acompanha. É isso que a gente está querendo dizer. Então, na primeira frase, nós estamos falando basicamente de um conceito humanista, que é o que rege hoje a educação. É a cosmovisão. É a cosmovisão. Diferente da cristã, a humanista tira Deus do centro e todas as suas normas, leis e toda a liberdade que ele nos dá dentro dessas leis e coloca o homem no centro, dizendo você é dono da verdade, você pode fazer o que você quiser, aquilo que você sente é o que você é. E a palavra de Deus fala o contrário, nós não somos regidos pela emoção, o coração é enganoso, não é sentimento. Faça o que você se sentir, o que te faz se sentir bem, seja feliz, né? É tudo de encontro, né? E o que eles estão propondo ali é tirar o cristianismo nessa figura de putrefação, ou seja, isso está ultrapassado, esqueça isso, né? Então, mais uma vez, vai exaltar o homem a fazer o que a carne dele deseja. E nessa segunda frase, nós vemos aí claramente, aqui já é no âmbito psicológico, né? É outra área, fazendo com que você consiga levar as pessoas a pensarem o que o sistema quer que seja pensado. Então, quando a gente pensa em educação, a gente tem que separar educação de escolarização. Muito bem. A escolarização, ela não preza o indivíduo na sua singularidade. Ela quer que o indivíduo seja um componente de uma massa. Então, todos vão andar, pensar, falar da mesma maneira, para que chegue, então, num denominador comum
consigo o resultado lá na frente. Qual é esse resultado? Seres humanos que não vão se opor ao governo, ao Estado, que o Estado determinar. E quem rege o Estado? Poucas pessoas. Uma elite. Uma elite. Que define, que dita os parâmetros. Quem rege uma sociedade? Todos. Então, assim, não é unilateral. É direcionado para um único objetivo. Então, o que eles querem é que nossos filhos acreditem no que eles fazem. Por isso que é importante, até você falou em um dos seus podcasts, o after schooling. Sim. Então, algumas mães falam, Kátia, mas eu não tenho minha filha num colégio como o seu, da sua filha, cristão, por princípios, um bom colégio, sistema Mackenzie. Tá na pública. Qual o seu papel? After schooling, você faz? Não faço. Então, comece a fazer. Voltou da escola, o que aprendeu? O professor falou X, vai falar Y. Ano passado, ela estava nesse colégio que eu trabalhava, e eu tinha que fazer o after schooling. Sim. Porque eu peguei a matéria de história do que ela ia lá, o evolucionismo. Falei, filha, vamos lá, vamos pra Bíblia. Não tem macaco, não tem nada disso, tá? Pode até ter tido homens que moraram na caverna, porque a gente tá falando de pessoas lá do tempo de Abraão, então moravam em cavernas sim, mas não tem nada disso. Não tem macaco, olha aqui, ó, Gênesis e tal. E ela já é criada dentro da igreja, mas eu reforcei. Tem que reforçar. Totalmente. Então, assim, tomar cuidado, isso aqui é uma ilustração de que ideias como essas são as que regem esses novos professores, porque para eles é muito mais prazeroso acreditar nisso do que ser a professora como eu, que não era a queridinha da diretora, não era a queridinha da coordenadora, porque eu me opunha a tudo isso. Que arruma mais confusão, né? Exatamente. Então, ser a ovelha negra nesse bom sentido, fazer a diferença, porque não vai ser fácil, mas Deus vai te honrar. Vai, com certeza. Eu tenho a sensação tão curiosa, né, que a ideia de revolucionário que a gente tinha quando era mais jovem, né, o de ovelha negra, como você diz, era aquela pessoa que ia meio que contra o sistema, né, era o droga, sexo, rock and roll. Hoje, assim, o revolucionário de hoje é a pessoa que casa, que tem filhos, que lê a Bíblia, que fala da palavra de Deus. Olha em que ponto a gente chegou, chegamos, né? Exatamente. Agora, fazendo um pouquinho um exame de consciência aí dos cristãos, né? Que, assim, a gente precisa melhorar em muitas coisas. Eu acredito que você levando as palestras, né, na igreja, acho que é algo que ajuda bastante a abrir os olhos, né, sobre a guerra cultural e tudo mais. Agora, produção, coloca a terceira e última frase na tela para a gente falar sobre também a forma como os progressistas estão conduzindo as coisas e como eles sabem da fraqueza dos cristãos. Olha ali, ó. O que pode fazer a escola dominical teísta, que é orientada para Deus, né, para conter a maré do programa de 5 dias de ensino humanista, visto que se reúne 1 hora por semana e ensina uma fração das crianças? Isso, na verdade, é o que eles estão estudando, certo? Me corrija se eu estiver errada. E que faz todo um sentido, certo? Se a gente for pensar, por exemplo, no culto, é um culto uma vez por semana. Imagino que, como para os católicos, você vai à missa, a missa dura 1 hora. É muito difícil você, com 1 hora por semana, lutar contra 4 horas vezes 5 dias da semana de uma cosmovisão humanista. Então, essa é a crítica que a gente tem que fazer, não só para as igrejas, né, as evangélicas, as católicas, mas para as famílias também, que devem ser evangelizadoras. Exatamente. Porque tem essa questão, né, de 1 hora na semana, somado a 0 horas na semana dos pais. Né? O filho só tem contato com o evangelho naquela 1 hora de missa, 1 hora de culto. Primeiro que há necessidade de fazer uma redefinição do ministério infantil, juvenil, kids, ou seja lá o nome que tem na sua igreja. Na igreja católica, a catequese, exato, né? Seja qual for, há necessidade de uma redefinição. Por quê? Nós estamos falando de uma geração que é informatizada, que tem acesso à informação, que é uma geração questionadora, e isso é excelente. Só que para a igreja, isso é ruim. A igreja não está preparada para o questionamento dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Ou seja, continua-se
nas igrejas, na catequese, nas escolas bíblicas, ensinando sobre Jesus da mesma maneira que se ensinava há 500 anos atrás, quando a escola dominical foi fundada. A escola dominical ela foi fundada com o objetivo de alfabetização. Então, um homem, lá na Revolução Francesa, ele entendeu a necessidade de dar ocupação para as crianças, enquanto as mulheres trabalhavam nas fábricas. É a época que os homens foram para as guerras e as mulheres foram trabalhar, né? Iniciou, então, a jornada dupla da mulher. E essas crianças, elas ficavam na rua. E esse homem, ele pegou essas crianças, infelizmente eu esqueci o nome dele agora, ele pegou essas crianças... Ele era um pastor? Ele era um evangelizador. Tá. Ele era um cristão e ele entendeu que aquelas crianças precisavam fazer algo produtivo. E ele queria ensinar essas crianças a ler e a escrever. E não existia material didático. A gente está falando de uma época que não tinha educação infantil. Crianças eram consideradas como mini-adultos. Então, ele levou essas crianças para um galpão e, através da Bíblia, ele começou a ensinar a leitura e a escrita. Excelente, maravilhoso. Ótimo, né? Só que hoje, dentro das igrejas evangélicas, algumas, infelizmente, ainda o que eu vejo, eu passo por muitas, ministério infantil com criança lá em fase de alfabetização, escrevendo Jesus cobrindo os pontilhados. Então, ela não está aprendendo... Colorindo Noé, colorindo Abraão... Pintar e colar é uma extensão de uma escola de educação infantil daquelas bem ruins, porque nem na educação infantil a gente não ensina mais assim. É aquela área do restaurante kids que você deixa a criança. Tem aqueles lápis mal apontados, né? E aquele monte de giz de cera em toco. E aí, o que eu falo? A criança, ela precisa aprender quem é Jesus a partir da sua própria experiência. Há uma ministra de crianças internacionais chamada Beck Fisher e ela fala que a redefinição do Ministério Infantil ela é necessária para que a criança cimente a sua própria fé em Cristo. E o que é isso? Ela ter a experiência. Durante os anos em que eu atuei como professora de Ministério Infantil, eu revolucionei a minha sala. Eu dava aula para crianças de 2, 3 anos e foi muito interessante que teve um dia que a coordenadora passou, né, a líder do ministério, e ela se espantou, a sala era espelhada, ela podia ver do lado de fora, ela falou, o que será que tá acontecendo nessa sala? O que tá fazendo aí que eu nunca vi ninguém fazer isso? Eu apaguei a luz. Eu joguei várias almofadas, era um ambiente bem agradável, eu joguei várias almofadas, levei um pisca-pisca para dar um clima gostoso ali, aconchegante. Eu coloquei um louvor de fundo e eu falei, hoje, para crianças de 2, 3 anos, Juliana, eu falei, hoje nós vamos ouvir Jesus. Nós não vamos contar história, nós não vamos ler a Bíblia, nós vamos ouvir Jesus. E aí, quando eu propus isso pra uma pessoa, a pessoa falou assim, imagina, criança de 2, 3 anos vai ficar parada pra ouvir Jesus, o que é isso? Nem ela sabia o que era ouvir Jesus. Eu coloquei ali o louvor, elas começaram a louvar. Depois o louvor terminou, elas permaneceram ali. Teve choro, teve quebrantamento. Teve crianças testemunhando que viram Jesus. Eu tenho certeza que esse dia ficou gravado no coração delas. Isso é experimentar Jesus. Não é escrever o nome dele. Então, eles já perceberam que nós estamos tratando as nossas crianças da mesma maneira de 500 anos atrás. E eles estão muito mais evoluídos. Muito. Então, bem lá na frente. O Ministério Infantil, ele precisa se revolucionar nesse sentido. Nós temos que estar aptos para trazer para dentro da igreja assuntos contemporâneos. Então, nós temos que falar aqui dentro sobre progressismo e nós temos que ensinar especialmente os nossos adolescentes a defenderem a sua fé. Porque em casa é muito fácil, né? Eu sou crente, eu sou católica porque minha mamãe é, meu papai é. Mas e lá fora, quando vão falar, não, mas isso seu pai não sabe de nada. Que é o que eles falaram na frase anterior, a putrefação do cristianismo. Isso daí é coisa... Não, é muito forte essa expressão, muito, né? É diabólica. É diabólica, é demoníaca. Nós vamos, assim, mostrar que isso tá mais do que acabado. E que seu pai e sua mãe falam, ele não sabe de nada. E aí? Ela vai ter coragem para ser uma influenciadora e não ser influenciada? Porque é assim que eu ensino minha filha. Quando ela estava nesse colégio ano passado, ela voltava dizendo, mamãe, como é difícil ser crente nesse colégio. Como é difícil. E por quê?
É muito título que se vive, né? Ali, teoricamente, todos eram cristãos, uma irmandade, mas não é isso, a realidade não é. Não. Eles vêm de casa com conceitos totalmente diferentes, né? A minha filha, com 10 anos, uma menina que ainda brinca de bonecas, que ainda faz os brinquedos dela de papelão, Que né? não tá fazendo dancinha no TikTok, Não faz né? dancinha no TikTok. E aí ela chega lá, é outra realidade. É as filhas que fazem as suas próprias festinhas onde não tem adultos. Sabia que tá muito na moda isso? Sei. Você deixa teu filho lá na porta, você volta pra buscar, você não sabe o que aconteceu. E aí você não deixa teu filho ir, você é a mãe antiquada, você... Que seja... Proteja seu filho. E aí já entra outras áreas, né? Sim. A prevenção contra abuso Sim. e tantas outras coisas. Então, é basicamente isso, Juliana. Nós precisamos nos movimentar. E essa crítica vale para as igrejas, né? Para as famílias também, porque não adianta nada, como você mesma disse, você ser cristão de fachada e você não saber o que se passa dentro da sua casa. E não saber argumentar. E não se preparar para responder as perguntas. Sim, né? Eu tenho muita convicção da minha fé, mas se eu sento com um ateísta, com uma mulher que tem valores totalmente opostos ao meu, é capaz de eu sair de lá acreditando no que ela fala, porque eu não consegui me posicionar. Exato. Então, eu encorajo muitas mulheres a estudar, né? Como eu disse, eu comecei minha faculdade com 40 anos, agora aos 45 iniciei uma pós-graduação, já estou pensando no meu mestrado, no meu doutorado, até que ele venha, eu quero que ele me encontre trabalhando. E o trabalho, ele vem de uma sequência de capacitação. A palavra de Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. E não é só conhecimento bíblico, é especialmente bíblico. E outros conhecimentos. E todos os outros conhecimentos que você está numa sociedade. Pra você. Claro, Exatamente. A gente está nesse mundo. Também não pode esquecer, né? Porque tem os cristãos que também só vivem pro céu e esquecem de atuar nesse mundo que a gente está. Como você mesma disse, né? A nossa dimensão de espírito, de alma, mas é uma dimensão de corpo e a gente está neste mundo. Perfeito. Então, você vai passar por esse mundo como, né? Um pedaço de carne que vai passar por aqui e não vai tentar mudar nada ao seu redor, Sim, né? E esse comportamento, infelizmente, é bem direcionado para nós evangélicos. Eu me envergonho de falar disso, mas o povo evangélico hoje é um povo acomodado. É um povo que quer ir lá no domingo na igreja, receber, ficar uma ovelha gorda. Como se fosse um self-service, né? Isso, vem a mim. Durante a semana, não existe. Não existe mais o evangelho, é só no domingo. Então, a Bíblia, ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Muitos pensam, Gênesis fala da criação, Apocalipse, redenção, e lá no meio tem o nascimento de Jesus, que eu lembro sempre em dezembro. Acha que a Bíblia é isso. Entre esses capítulos, está todos os assuntos da humanidade. E está mesmo. Todos. É fantástico. Todos, para tudo. Então, você tem que conhecer a Bíblia. Ontem mesmo, uma mãe me mandou a imagem de um livro e ela disse para mim, esse livro é bom para que eu possa caminhar com Deus? Eu respondi para ela, bem, primeiro eu não conheço esse livro, não vou poder falar dele, mas eu posso lhe indicar um bom livro para você caminhar com Deus. É a Bíblia Sagrada. Você já leu a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse pelo menos uma vez? Ela disse, cristã evangélica, por isso que eu estou falando do que eu vivo, não estou falando do outro. Não, Kátia, eu nunca li, já tentei e não consigo. Eu respondi para ela, provavelmente você não conseguiu porque você leu sozinha. A Bíblia é um livro espiritual. Para ler a Bíblia, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você já pediu a ajuda do Espírito Santo para ler a Bíblia? Você tem que orar antes, pedir para que ele te revele os segredos que estão ali e que fale diretamente ao seu coração. Ela falou, não, nunca fiz isso. Eu falei, então faça agora. E não sei quantos anos de igreja. Então é isso. Os pais têm que começar do início. Não há, Juliana, como a gente querer reinventar a roda. Tem que começar pelo básico. Quer ser uma boa mãe, quer ser uma boa cidadã, uma boa professora ou qualquer outra profissão? Comece conhecendo o seu Criador. Né? Tem gente que tem uma biblioteca incrível, mas nunca leu a Bíblia uma vez sequer. Ou tem uma Bíblia fantástica, toda linda aí, com borda dourada. Aberta lá, no Salmo 91, como um amuleto, pegando poeira, não resolve. É isso, não gente. Resolve. Tem que agir. Bom, se você tá gostando dessa nossa conversa, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já encaminha para quem tá assistindo. A gente vai fazer uma pausa rapidinha para um recado e volta já. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela.
E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis. Bom, Kátia, agora a gente vai entrar no tema que é uma das suas especialidades, né? Que foi como eu acabei te conhecendo e eu acho muito legal o que você faz nas redes sociais, que é análise de desenhos, filmes, músicas e até mesmo de brinquedo, né? E você aponta nesse material que está aí à disposição das pessoas, né? Os traços de relativismo, de cultura woke, do progressismo, de tudo isso que a gente... de humanismo, né? Do que a gente estava falando até agora. Eu gostaria que você elencasse aí de toda essa sua experiência, analisando desenhos, filmes e tudo mais, quais são os mais perigosos e, assim, que ferramentas você poderia dar para quem está nos assistindo para conseguir identificar isso, né? Esses traços, porque eu percebo que muita gente assiste e passa super batido, né? Não que a gente talvez não tenha que assistir, tá? Porque assim, eu tenho uma percepção de que às vezes é importante, eu tenho uma filha adolescente, e aí rolou lá o lance do filme da Barbie, né? Foi legal eu ter ido assistir o filme com ela, mas assistir com essa visão mais crítica, né? Já apontando junto com ela. Então, assim, eu queria que nessa resposta você tentasse abarcar aonde estão esses traços de ocultismo, relativismo nesse material? O que os pais que não sabem identificar, o que eles podem usar para identificar? E se você acha uma boa assistir ou não alguns deles para mostrar pro seu filho, ensiná-lo. Certo. Uma perguntona, hein? Não, mas essa daí eu tô tranquila. É minha praia, é minha praia. Bom, é importante primeiro que as pessoas entendam por que eu faço isso, né? Não é uma caça às bruxas. Os meus haters lá falam, a Kátia não assiste nada, a Kátia não gosta de nada, não faz nada, né? Faz nada, é só não. Primeiro as pessoas precisam entender que eu faço isso porque, a partir dos estudos da infância, da juventude, tanto nos meus anos de igreja quanto pedagogia, eu entendi e descobri que existe um plano de destruição do cristianismo. Eu falo isso no meu curso Vencendo a Guerra Cultural. A precursora desse movimento é Alice Bailey, uma das fundadoras da Nova Era, que é um movimento totalmente anticristão, né? E dentro desse movimento, ela instituiu 10 pontos para a ação dessa concretude, né, de destruir o cristianismo. E o ponto 1 dela, Juliana, ela diz: quando vocês começarem esse processo de desconstrução do cristianismo, foquem nas crianças. Não se importem com os pais, os mais velhos, porque eles já estão com as suas mentes muito arraigadas em suas ideias e pensamentos. Foque nas crianças, e ela enfatiza: as com menos de 10 anos. Olha aí, gente. Quando eu descobri isso nos meus estudos e pesquisas, eu falei, bom, então existe um foco, que são as crianças. Por isso, toda vez que alguém me fala, deixe as crianças em paz, eu odeio essa frase, porque é uma perca de tempo a gente falar isso, porque não vão deixar. O foco são as crianças, então não vão deixar elas em paz. Então, se o foco são as crianças, eu pensei, bom, o que eles usam para atrair essas crianças? Qual é a linguagem infantil? E segui no estudo de Alice Bailey. No seu ponto 8, ela fala, 8 ou 7, se eu não me engano, bom, agora eu não lembro o nome, mas um dos seus pontos ela diz, use a mídia como um mindset, como uma mudança de mentalidade. Então, use filmes, use livros, use a TV. Na época não tinha internet ainda, senão ela teria, obviamente, colocado internet, TikTok, Instagram, né? Sim. Falei, pronto, tá aí. Eu montei esse quebra-cabeça e eu falei, então, vou estudar como é que está a mídia hoje. E aí eu comecei a estudar desde a fundação da televisão brasileira até o início das redes sociais, porque TikTok, YouTube é uma coisa nova, na nossa geração não tinha, viu? Meninas que estão aí mais novas nos assistindo, é difícil para vocês entenderem isso, mas houve um tempo em que não existia YouTube. Não tinha internet, não tinha smartphone, nada disso. E aí, eu me lembro, Juliana, que eu estava assim, limpando a minha casa ali, varrendo o apartamento, e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E foi tão forte a presença de Deus naquele momento que eu literalmente soltei o cabo da vassoura, ela caiu, e numa espécie de visão aberta, o Senhor começou a me mostrar uma imagem. E era a imagem de uma peneira. E dentro dessa peneira caíam pedaços de papéis. E eu perguntava para o Senhor, mas o que são esses papéis? E aí ele me dizia, são versículos. E na visão eu conseguia ver os versículos. E aí estava lá, versículos específicos que norteiam o comportamento humano. Como aquilo que nós devemos ver,
como não colocarei, Salmo 101, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu abomino aqueles que fazem o mal. Olha, eu falo, fico arrepiado, porque foi uma presença, foi algo muito sobrenatural. Uma experiência que eu tive com Deus. E eu fiquei ali absorvida por aquele momento e tentando entender por que Deus estava me trazendo aquilo. E ele falou, filha, eu estou te mostrando tudo isso, porque é a partir daí que você vai nortear o que as minhas crianças podem ou não ver. O que elas podem ou não fazer, o que elas devem ou não fazer. É quase uma espécie de 10 mandamentos para a infância. E aí eu rapidamente comecei a anotar aqueles versículos, o Senhor ia me trazendo, e eu fiz uma lista, e existe essa lista de versículos. E ela está em um dos seus e-books, não? Ela está no meu curso Análise de Desenhos. Tá. Porque para a pessoa aplicar essa lista, tem uma metodologia. A gente tem que tomar muito cuidado com a palavra de Deus para não pegar versículos soltos, né? E usar ao nosso favor. Então, você tem que entender todo o conceito para você aplicar de forma correta. Então, lá eu ensino passo a passo como fazer. Mas a métrica é essa. A partir desse versículo, eu norteio o que é adequado ou não para se ter contato. E aí, um desses versículos, Juliana, fala sobre aquilo que nós temos que colocar diante dos nossos olhos e o que os nossos olhos significam. A palavra de Deus fala que os nossos olhos são a janela da alma. O inimigo, ele ataca pelos sentidos. A mente, principalmente, olhos, ouvido e boca. A palavra de Deus fala muito sobre boca, né? Sabe, aquele que se cala, uma língua incendeia um bosque. Sim. Então, ela fala muito sobre boca, mas ela também fala bastante sobre olhos e audição. Então, a partir daí, eu fui entendendo que aquilo que nós colocamos frente aos nossos olhos pode trazer contaminação para a nossa alma. Então, quando você me pergunta, é ideal ver ou não? Tem dois caminhos. Tem pais que assistem primeiro para fazer essa análise, né? Ponderar se é adequado ou não e depois permitir ou não. É um caminho. E há pais que assistem juntos. Tá. Entre esses dois caminhos, eu dou um terceiro caminho, que é o pai analisar sim antes, mas sem precisar assistir. Tá. O que nos traz para nós mães que somos ocupadíssimas uma grande liberdade de tempo, né? E como é que você faz isso? Como é que você faz? Boa pergunta. A partir desses versículos. Só que para você poder colocar esse conteúdo, pensa na peneira, na imagem da peneira, você pega o conteúdo, então você pega ali, vou dar um exemplo. Dá um exemplo, vai. O Ben 10, né? Que muita gente, o Ben 10 é legal, pode ou não assistir. Eu vou pegar o Ben 10, eu tenho que saber o que fala no Ben 10, qual é a sinopse desse desenho, quais são as simbologias ali apresentadas, e eu coloco na peneira. A peneira tá ali os versículos. Se passar, você pode assistir. Se não passar em qualquer um daqueles critérios, não assista. Tá. Mas como que eu vou analisar simbologias, entender da sinopse? Aí eu ensino no curso. Porque você tem que ter um mínimo de embasamento para fazer isso, né? Gente, tem que fazer esse curso. É isso. E olha, Juliana, é um curso que em um final de semana você faz. São 12 aulas, vídeos de 5 minutinhos, com apostila. É um curso super tranquilo. Foi gravado no estúdio, com alta qualidade de vídeo, som, com imagens. É muito gostoso de fazer. E você sai de lá uma especialista. E eu espero que melhor do que eu. Sim. Porque foi algo realmente dado por Deus. Não existe um curso que te ensine a analisar. Agora tem as mães que querem já tudo pronto, né? Então, para elas, eu fiz o meu e-book. Eu listei. No e-book de desenhos permitidos, tem mais de 300 títulos catalogados. Legal. Dá aí um exemplo de um desenho legal pra assistir que tá no seu e-book. E o e-book tá lá no seu perfil do Insta, né? Sim, no @ministrandofilhos, lá na minha bio tem o desenhos permitidos e o desenhos proibidos. Pode adquirir separado e os dois juntos tem desconto. Vou pegar aqui um bem conhecido. São tantos, e não são só desenhos, tá? Tem filmes também, documentários, séries, tudo completo. Daniel Tigre, um exemplo. Tá. Eu coloco aqui, qual o formato que ele vem numa série, então quando é série é desenho, né? Vários episódios, a classificação é livre, onde eu encontro? No YouTube. Então tá por ordem alfabética, a mãe vem aqui, todos esses ela pode dar play sem medo. Sem se preocupar. Aí tem algumas observações, por exemplo, moranguinho, eu coloco ali entre aspas.
as temporadas antigas. As atuais já têm ideologia de gênero, então ela já cai no outro e-book. E esse e-book, ele é atualizado a cada 3 meses. Legal. Porque então, também tem coisa nova toda hora surgindo, toda hora, né? E o que é bom hoje pode não ser mais bom amanhã. Então, eu estou em constante pesquisa, e aí você compra o e-book, hoje, daqui 3 meses, você vai lá na tua plataforma, você baixa a atualização. E muito você legal. e não paga por isso, você paga uma única vez. Então, esse é um trabalho que já está pronto para os pais, para facilitar a vida deles. Mas eu quero que eles saibam como fazer. Tá. Né? Eu quero claro, não dá pra ficar só dependendo de um e-book sendo atualizado. Sim, porque amanhã ou depois eu posso parar de fazer isso. E aí, né? Só existe eu que vou fazer isso? Não. Não, tem que ensinar a pescar, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, a importância de você ter ou não acesso a determinados conteúdos vai determinar o seu crescimento espiritual com Deus. Porque, Kátia, eu assisti um conteúdo que não é adequado, eu vou perder minha salvação? Não, não vai. Só que existem níveis de intimidade com Deus, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, você falou que se você ouviu Deus, como assim? Eu falei, então, é uma busca. Claro. Eu não sou melhor do que você, não, mas... E é uma busca ativa, né? Ativa, isso. O quanto você está se dedicando para ouvi-lo, né? Tá lendo a Bíblia, tá orando, tá numa comunidade de fé, tá falando com ele, tá desejando isso. Ele é tão amoroso que ele respeita a sua busca. Se você não tá lá, não vê a sua disposição do coração. Mas tem também todo esse ruído, que é como você disse. Por isso que é importante você escolher o que você vai consumir. Porque se você consome, por exemplo, funk, né, ou... pornografia, coisas que te arrastam para baixo, isso vai embaçando a sua vista, isso vai tapando os seus ouvidos, e aí essa intimidade que você deseja buscar, você não vai alcançar. Perfeito. Né? Então, tem esse outro movimento, né? Você consumir coisas que te edificam, que te elevam, mas desde a infância, e evitar... as coisas que podem atrapalhar, que podem ser obstáculo nessa busca, nesse caminho. Exatamente, né? A alma ela precisa ser alimentada. Sim. E no caso da música, especificamente, a música é uma experiência espiritual. Já foi feito experiências, por exemplo, com a água. Eu já vi, Você eu já vi viu? Um vídeo desse na internet. As moléculas da água, elas se alteram, elas vibram de acordo com a música. Sim. E nosso corpo é feito muito de água, Sim, né? Grande lá, parte de água. Não vou arriscar uma porcentagem, mas eu sei é a maioria. A maior parte do nosso corpo é água. Sim. Então, se reverbera na água no seu estado líquido, imagina no nosso corpo que também contempla uma alma. Né? E Davi fala, por que está abatida, ó minha alma? Então ele sabe que a alma é algo que se relaciona com todo o nosso ser. O fruto do Espírito, ele fala de virtudes que nós temos que buscar que estão relacionadas à alma. Se eu não acalmar a minha alma, se eu não muitas vezes mortificar a minha alma, eu não serei uma mulher que terei um bom temperamento, não serei paciente, tantas outras qualidades. Então eu vou viver mais na obra da carne. E aí, quando nós escolhemos aquilo que vai nos alimentar, isso vai determinar o nosso estado de espírito, o nosso humor, a nossa relação com o próximo, né, com o outro, o seu ambiente familiar, tudo isso muda. Sim. Então, assim e como fato, nós... né? Eu não entendo, Juliana, qual a dificuldade de nós, cristãos, entendermos que o mundo espiritual é real, primeiro ponto, e que se nós hoje temos tanto cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, né? O alimento em si, se tem transgênico, se não tem, se é vegano, se não é vegano, isso tá tão na moda e tá tudo bem, qual a dificuldade de escolher também o alimento espiritual? Aquilo que eu vou ouvir, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou colocar diante dos meus olhos. Você confira lá, leia Salmo 101 todinho, fala sobre não colocar nada ruim frente aos seus olhos, tá lá. É aquilo que eu falei da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tá tudo lá. Escolha seguir, faça só essa experiência. Não, eu gosto de música sertaneja, eu vou ficar 1 mês sem ouvir música sertaneja, especialmente as mulheres solteiras. Veja como o seu olhar para o homem mudará. Porque você está sendo alimentada de... pornografia, adultério, traição, feminismo. Essa coisa da mulher empoderada, que... bebedice. Sim, que é legal encher a cara. Faça uma experiência. Depois,
Conte pra Juliana. Depois comenta aí, coloca aí nos comentários, né? Coloca também nos comentários aquele desenho que você gostava de assistir. Dos antigos, os antigos tinham também essas coisas ou não? Os antigos não tinham ideologia de gênero, mas tem muito ocultismo. Eu fico pensando, por exemplo, Caverna do Dragão. Total. Tá. Caverna do Dragão, pra você ter uma ideia, é um capítulo do meu curso. Tá, ok. Cavaleiros do Zodíaco, Caverna do Dragão, Dungeons Dragons, todos esses aí tem muita coisa pra falar, porque o problema dos desenhos hoje são basicamente dois. Ou tem ideologia de gênero, ou tem alto nível de ocultismo. Tá. Mas os antigos também tinham o ocultismo, total. Né? Tá. He-Man, total. Uhum. E aí isso também vai o quê? Interferir na construção de fé do nosso filho. Uhum. Porque nós estamos apresentando pra eles, no domingo, um Jesus fraco, um Jesus que fez um milagre lá no passado na cabecinha de muitos e não faz hoje. E durante a semana inteirinho eu vejo um Naruto, um ninja incrível, que faz tudo pela vila dele, que supera os seus desafios, que me tirou da depressão. Eu ouvi isso várias vezes. O Naruto me tirou da depressão, não foi Jesus. Caramba! E aí, como vai competir com esse Jesus que tá lá na Bíblia? Sim. Que eu nem sei, nem tenho tanta certeza se existe, entende? Porque minha mãe fala, mas eu já não tenho tanta certeza. Ou um Dragon Ball, Naruto. sei lá, um Pokémon. Isso. E aí entra a questão da dissociação. Muitos hoje, adolescentes, têm dissociação, que é a dificuldade de separar a realidade da ficção. Uhum. Então, muitos falam comigo, defendem o Naruto como se fosse alguém da família. Tá. Eu tenho embates ferrenhos, assim, na internet. Eu tenho uma coleção de haters otakus, que são os fãs de animes, porque eu comecei na internet falando contra animes. Tá. Oxe, comprou uma briga boa, hein? Total. Um especialista, quando eu comecei, ele trabalhou na Marvel e fez animações japonesas. Ele falou, olha, você mexeu no vespeiro. Eu tive que fazer até boletim de ocorrência, fui ameaçada de morte. Meu tudo. Deus do céu. E só sigo, Juliana, porque é o ministério. Sim, é como aqui também, porque é maior do que a gente. Maior. Muito maior. Aqui nós somos instrumentos só. Aquele que nos chamou é fiel e justo para nos levar até o fim e lhe dará a coroa da glória. É isso aí. Então, se a gente acredita nisso, tudo bem, a gente vai fazer o boletim de ocorrência. E com alegria. Cantando e louvando. Louvando. Aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus são privilegiados. Sim. Olha, Kátia, eu gostaria de continuar falando muito mais com você. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é uma participação da Carla Pérez no programa do Gugu, porque a gente fica, às vezes, achando que essas coisas são de agora, né? Mas nós crescemos aí numa década de 90 com banheira do Gugu, né? Com tiazinha, feiticeira. Então, já formando esse imaginário para os vícios, enfim, para baixo, puxando a gente para baixo desde muito cedo, né? Então, fica aí essa reflexão para quem está assistindo a gente, que assim, se a gente está vivendo uma série de situações hoje, isso tem raiz, na verdade, é muito mais antigo, mas no nosso imaginário aqui brasileiro, vem sendo construído pela cultura, né? Através dos programas, das novelas. Então, isso aí daria um outro podcast, né? Sim. Mas vamos então partir para a nossa chamada oral, que é no momento final, onde eu jogo uma bola para você e você completa a frase ou fala com algo curtinho. Ok. Vamos lá. Família é projeto de Deus, deve ser tomada como prioridade, acima, inclusive, da sua vida ministerial. Da igreja, tá? Primeiro a família, depois a igreja, depois a profissão. E isso é importante, porque tem muita gente na igreja, eu falo mais assim do meu lado católico, porque estou em pastorais, enfim, e tanta gente que dá, às vezes, mais importância para pastoral e esquece o ministério, que é o principal que está dentro de casa, né? Esquece de cuidar do marido, dos filhos, e aí fica só lá enfurnado. Vamos lá, uma nota alta, para quê? Nota alta para as mães homeschooling, e é uma professora falando isso, né? Eu apoio vocês, eu admiro vocês. Eu tava falando em off pra Juliana que se eu fosse mãe agora, minha filha faria homeschooling. Se eu fosse mãe agora, eu também seria uma mãe homeschooler. É isso aí. Então, minha nota alta para você, minha nota alta para você, mãe, que faz o after schooling, e por fim, a minha nota alta para as mães que estudam.
que não só leem a Bíblia, vão para a igreja, mas estudam sobre todos esses temas que nós estamos falando, marxismo, progressismo, guerra cultural, mídia, doutrinação, você tem a minha nota alta. Muito bem. E a nota baixa? Nota baixa para aquelas pessoas que usam o título de professor, mas são, na verdade, doutrinadores. Saiba que a palavra de Deus fala para você que seria melhor que você colocasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar, porque aquilo que você está fazendo contra os pequeninos dele é algo que você dará conta. Então, se você é esse professor doutrinador, há tempo de você fazer uma metanoia, né? Uma mudança de caminho e se converter à verdade, e a verdade não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, a verdade é Cristo, a palavra de Deus, aquilo que ele ensina, uma cosmovisão dentro de valores, princípios, e aí eu mudo minha nota para você. Então tem chance de mudar de nota. Pode ir só, foi para recuperação só. Sim, porque quem julga é Deus, quem dá o veredito final. Eu tô dando só um apontamento aqui, uma nota, né? Não é o julgamento. Agora a lição de casa, uma lição de casa para as igrejas. Vocês precisam se reciclar. Principalmente o Ministério Infantil, a liderança precisa buscar esses conhecimentos, essas temáticas que eu disse aqui e levar para os seus liderados. E eu me disponho a ajudá-la nesse trajeto. Então, eu dou cursos de capacitação, de redefinição do Ministério Infantil. Você tem que ali trazer os pais para dentro da comunidade, para trabalhar em parceria e preparar essas crianças para lá dentro daquela escola, lá naquele lugar, lá no hall do prédio, eles realmente serem luz e sal. Hoje as igrejas, a maioria não está preparada para isso. Então, essa é a lição de casa para vocês. Anotou aí, pessoal? Deu para anotar? Depois, se não deu, volta um pouquinho, vai ficar gravado e aí anota. Agora a lição de casa para as famílias, para a gente terminar. As famílias precisam entender, como eu já disse aqui, que não tem nada para se reinventar. A receita já foi dada. A palavra de Deus fala que filhos são como flechas, que filhos são herança do Senhor. Então, herança que é dada em vida, o nosso doador está acompanhando o que você está fazendo com a herança. Então, você vai um dia prestar contas, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa priorizar o seu filho. Tirar ele do quarto, ter conexão emocional com ele, entender o que está passando naquele coraçãozinho. Não pense que o fato dele estar na igreja, dele estar na missa, está assegurando o seu filho de estar no caminho. Estar no caminho é estar com você do lado, inculcando a palavra de Deus na mente dele, no coração, nas ações, mas você só vai conseguir fazer isso primeiro se você viver. Tá? Porque os nossos filhos estão percebendo se você prega algo e não vive. E segundo, se você tem conexão emocional com ele. Eu gosto muito de uma imagem, Juliana, de que o nosso filho tem que olhar para nós e se sentir desnudo. Sentir que ele tem total liberdade de tirar todas as capas, todas as mentiras, todas as falsidades que colocaram sobre ele e chegar e falar: mãe, eu tô me sentindo assim. É isso. Se você conseguir essa acessibilidade, você acessa o coração dessa criança, desse adolescente, e você vai ter ele como um parceiro para sempre e chegar junto lá na glória, que esse é o nosso objetivo. É isso conduzir mesmo. Os nossos filhos para o céu. Nossa, perfeito. Que fechamento, hein? Gostei. E não foi bronca, pareceu, né? Porque eu sou eu sou colérica, mas realmente assim, é uma chamada para uma atitude. É um chacoalhão, na verdade. Boa. Acho que chacoalhão é uma boa palavra pra gente usar. Bom, se você ainda não segue a Kátia lá no Ministrando Seus Filhos, vai lá, segue. Faça o curso, baixe os e-books. Kátia, sem palavras pra te agradecer por essa conversa de hoje. Que Deus, que o Espírito Santo continue guiando aí o seu caminho nas redes, né? Para que você persevere, não desista. É muito difícil, né? O que a gente faz nas redes, mas que siga firme, siga forte. É isso, é agradecer, só agradecer. Obrigada, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e quero contar aqui uma novidade no seu espaço. Muita gente não sabe ainda, mas até o final do ano, meu primeiro livro será lançado. Ai, né? Que legal! Como você me apresentou como escritora, eu acho importante contar, né, de onde que vem isso. Vai chegar aí o Libertando Nossos Filhos. Que ótimo, manual que bênção. Bíblico para você conduzir o seu filho na libertação e blindagem
além de tudo isso que nós falamos aqui. Tá, então eu já quero a minha cópia, já vou deixar aqui registrado publicamente e de repente você voltar para falar do livro. Será uma alegria. Vai ser uma alegria mesmo. E você que acompanhou a gente até aqui, não deixa de deixar o seu comentário, encaminhar para as pessoas, manda naquele grupo de mães do colégio, joga lá, sai correndo, né? Como Isso a gente mesmo. fala. E até a próxima conversa, gente. Um beijo, tchau.